galerinha do canal Examenai. Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Desde já, quero agradecer a todos que estão me apoiando e se inscrevendo no meu canal. Muito obrigado. O vídeo de hoje também foi uma sugestão de uns inscritos do canal. Um dos inscritos queria saber sobre o batismo com o Espírito Santo e o outro sobre as línguas estranhas. Como os dois são bem parecidos, eu resolvi colocar os dois em um vídeo só. Espero que gostem. Desde já peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Se tiver alguma sugestão de vídeo, pode deixar nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Então, vamos lá. Atenção, o estudo que vou mostrar agora é muito forte. Então, se você tiver raízes pentecostais, eu peço para não ver o vídeo. Desde que me converti ao cristianismo, eu ouvia falar das línguas estranhas, ou língua dos anjos. E quando me falaram o que era, eu comecei a desejar ser batizado pelo Espírito Santo. Sempre me falaram que para ser batizado eu precisaria ter sinceridade no meu coração. Pois bem, eu sempre tive sinceridade no meu coração. Então comecei a orar e jejuar para ser batizado, mas não consegui. Até cheguei a pensar que Deus não queria me batizar, que eu não era merecedor. Pois bem, só depois de 5 anos de cristianismo, eu descobri o real significado de batismo com o Espírito Santo. Na verdade, as línguas estranhas faladas hoje no meio cristão é um fenômeno estudado pela psiquiatria chamado glossolalia. Metralha o inferno com línguas estranhas agora! Queima, 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 queima! E o que vemos hoje são pessoas que se dizem batizadas pelo Espírito Santo, rodando e quebrando mesas e cadeiras no meio do culto. A confusão doutrinária no pentecostalismo começa em Atos 2, com uma interpretação errada e grotesca do texto. Muitos pastores, líderes religiosos e os demais cristãos usam esta passagem para afirmar que existe um dom de línguas, e de fato existe, mas não tem nada a ver com estes ataques de histeria coletiva dentro das igrejas. Vamos analisar o texto em questão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 a seguir, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de que um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos,
de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos estes que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilia, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Repare que no versículo 6, os judeus ficavam confusos porque os galileus, que eram considerados caipiras, estavam falando a língua deles e de mais de 10 nações. Ou seja, o batismo realmente aconteceu, mas não foi de línguas estranhas ou língua dos anjos, mas de línguas estrangeiras. Isto me faz lembrar uma história de um jovem estudante costarriquenho evangélico que vendia livros de outros idiomas a marinheiros para custear os gastos da sua faculdade. Certo dia, este estudante conheceu um marinheiro holandês e os dois viraram amigos. O holandês chamou o jovem estudante para andar na cidade para conhecê-la, até que em certo ponto eles passaram em frente a uma igreja. No momento em que eles passaram em frente à igreja, o pastor e os demais irmãos da igreja estavam orando e falando em línguas estranhas. O holandês, vendo o pastor falar aquelas palavras, ficou muito assustado e pediu para sair dali o mais depressa possível. Então o jovem estudante de teologia perguntou o porquê. Então o marinheiro disse que o pastor estava falando em holandês e estava blasfemando contra Deus as piores palavras possíveis. Conseguiu entender que as línguas estranhas não tem nada a ver com o que é pregado hoje? Mas aí pode chegar algum assembleiano apontando 1 Coríntios 13, verso 1, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. Bom, se formos levar isto em consideração, teremos que supor que Paulo era um super-herói, porque além de ele falar as línguas dos anjos e dos homens, ele também era milionário e filântropo, né? Porque queria doar tudo que tem e queria ser queimado ainda em vida. E por aí vai. Isto se encontra lá em 1 Coríntios 13. Mas aí outra pessoa pode vir me mostrar uma outra passagem bíblica, né? 1 Coríntios 14, 2, que diz assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Bom, aqui não diz nada de língua dos anjos, mas de um idioma estrangeiro e desconhecido dos presentes. Mudando uma única palavra da passagem, o versículo seria assim: porque o que fala holandês entre os brasileiros não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e espíritos falam mistérios. É óbvio que eu não entenderia um irmão da Holanda orando em holandês ao meu lado, né? E teria de admitir que aquilo tudo é um mistério para mim e ele não está conversando comigo, mas com Deus. E Paulo continua
dizendo no versículo 4 do capítulo 14 de 1 Coríntios assim: o que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aqui Paulo está falando a inutilidade de se falar em outra língua, porque o que fala em línguas edifica a si mesmo, chega a ser até egoísta, mas o que profetiza edifica a igreja. E Paulo continua dizendo no versículo 5 de 1 Coríntios 14: ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Ou seja, se falar em outro idioma é melhor, então que haja intérprete, para que a igreja seja edificada. O que é muito diferente do que acontece nos dias de hoje, em que várias pessoas no culto falam em línguas e ninguém interpreta. E Paulo termina com um golpe de misericórdia em quem se acha falando em línguas estranhas. Diz assim, 1 Coríntios 14, do versículo 18 a seguir: dou graças a Deus que falo em línguas mais do que todos vós. Vou abrir um parênteses aqui. Sim, meus amigos, Paulo era poliglota, ele falava em muitos idiomas, mais do que todos da igreja. Paulo era muito estudado, muito inteligente. Versículo 19: todavia, na igreja, eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Na malícia, contudo, sede criancinhas, mas adultos no entendimento. E não adianta você vir me citar 2 Coríntios 12, 4, que diz assim: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Bom, se esse versículo tiver alguma ligação com as línguas estranhas, então estas línguas são proibidas, não é ao homem falar. E mesmo se as línguas estranhas que são faladas hoje nas igrejas pentecostais fossem bíblicas, eles estariam fazendo errado. Sabe por quê? 1 Coríntios 14, do versículo 27 diz assim: se alguém falar em línguas, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, e cada um por sua vez, e que haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem os profetas 2 ou 3, e os outros julguem. Mas, se há outro que estiver sentado, for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, realmente, o que é o batismo com o Espírito Santo? Bom, eu creio que o verdadeiro batismo ocorre quando o pecador se rende aos pés do Senhor e se arrepende dos seus pecados. Naquele momento eu creio que o Espírito Santo de Deus o perdoa de todos os seus pecados, nos batizando. Bom, se você tiver alguma dúvida sobre este vídeo,
deixa aí nos comentários que eu vou responder nos próximos vídeos, né? E peço desculpas se o áudio tá meio bugado, porque o microfone do meu telefone ainda é muito bom. Mas eu prometo que vou melhorar nos próximos vídeos. Então, se você gostou, deixa o seu like e compartilha para seus amigos verem. Até a próxima.